Caros ouvintes da Palavra de Deus, nesta mensagem de hoje eu quero direcionar a palavra ao Bispo Geraldo, da Igreja em Espírito e em Verdade, e ao Cristiano França, que pertence ao Ministério Graça sobre Graça. Lembrando que esses dois pregadores eles tiveram um papel importante em abrir os olhos das pessoas em relação a dízimo, em relação à manipulação que acontece no sistema religioso. E esse trabalho deles, que eles têm feito através da internet, tem tirado pessoas do engano, do engano da manipulação, do engano do dízimo e do engano de outras heresias que acontecem no meio religioso, com o intuito de manipular pessoas. Então, o Bispo Geraldo e o Cristiano França, eles têm feito um trabalho excelente em relação a estas questões de manipulação do sistema religioso, em relação à mentira do dízimo, em relação a outras mentiras também que o sistema religioso prega. Então, esses dois pregadores, eles têm abordado esses temas e explicado de uma forma excepcional e tem aberto os olhos de muitas pessoas, libertando do engano. Porém, isto não significa que os dois estejam certos biblicamente em todos os aspectos. É nesse ponto que eu quero chegar. Nós devemos se lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que disse: examinai tudo e retende o que é bom. Então, aquilo que eles ensinaram, se tiver de acordo com as escrituras, isso devemos reter. E aquilo que não tiver de acordo com as escrituras, isso vocês devem rejeitar. É isso que o apóstolo Paulo ensina: examinai tudo e retende o que é bom. A Bíblia também ensina, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, que tudo aquilo que Paulo e Silas pregavam, os cristãos de Bereia iriam conferir nas Escrituras. Então, tudo aquilo que Paulo e Silas pregavam, ele conferia nas Escrituras. E é assim que todo cristão deve fazer. Tudo aquilo que ele ouvir deve passar pelas Escrituras para ver se está de acordo com os ensinos do Evangelho. E eu quero abordar aqui alguns pontos do Cristiano França. Tanto o Cristiano França como o Bispo Geraldo, eles comungam com as mesmas crenças. Todos dois têm a mesma visão teológica, têm a mesma crença, apesar de terem ministérios diferentes. Mas todos dois comungam com as mesmas crenças. Eu quero abordar aqui alguns pontos que eles defendem e que eu não concordo, baseado na palavra de Deus. Então, um dos pontos que o Bispo Geraldo e o Cristiano França defendem é que não existe mais pecado, que o pecado ele foi aniquilado na cruz, e que tudo aquilo que nós cometemos de pecado no corpo, isto não vai influenciar na nossa salvação, segundo eles. Isso não vai influenciar na nossa salvação, porque o pecado já foi aniquilado na cruz. E também, como os dois têm uma visão calvinista, para ele, todos os eleitos já estão salvos, mesmo que vivam na prática do pecado todos os dias. É isso que ele defende. Para eles, a prática do pecado vai trazer consequências apenas na carne. Ou seja, vai trazer tristezas, vai trazer consequências negativas, vai trazer destruição.
E de fato o pecado traz tudo isso para as pessoas mesmo. Né? Então ele tem essas visões, né? Que o pecado traz apenas consequências na carne, ou seja, tristeza, destruições, mas que o pecado não influencia na salvação. Né? Para eles, né, os salvos serão os eleitos, né? Aquele que Deus escolheu. Né? E esses que Deus escolheu, nem o pecado pode separar ele de Deus. Eu queria aqui abordar muitos versículos, né, para refutar esta visão do Cristiano França e do Bispo Geraldo. Mas infelizmente, se eu for abordar todos os versículos, o vídeo vai ficar muito extenso. Vai ficar muito extenso. Mas eu quero abordar aqui alguns versículos. Né? Abra sua Bíblia no livro de João, né? Na primeira epístola de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 6. Né? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Abra aí na sua Bíblia. O apóstolo João diz assim, né? O versículo 8. Se dissermos não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ué, o Bispo Geraldo diz que o pecado não existe. E o apóstolo João está dizendo que o pecado existe e que se nós dizemos que não temos pecado, né, não há verdade em nós e estamos enganando a nós mesmos. Preste atenção aqui no versículo 9. Né, o apóstolo João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Como é que o Bispo Geraldo e o Cristiano França têm a coragem de dizer, né, que o pecado não existe? Se o próprio apóstolo João está dizendo claramente aqui, né, em suas cartas, né, que o pecado existe, né, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Agora vamos para o capítulo 3 da primeira epístola do apóstolo João. 1 João capítulo 3, versículo 8. O apóstolo João diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Versículo 9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então, alô, Bispo Geraldo, como você costuma falar em suas pregações, né? Alô, o apóstolo João está dizendo aqui, né, na sua primeira carta, tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, que o pecado existe sim e que aquele que peca não pertence a Deus. Quem vive na prática no pecado não pertence a Deus. Né? E vocês dizem que os eleitos que vivem no pecado vão apenas ter consequências na carne, mas que não vai ser influenciado na salvação. E não é isto que o texto de João está dizendo. Não é isto que o texto de João está dizendo. Então, infelizmente, isto é uma mentira de vocês em afirmar que o pecado não existe. Agora abra sua Bíblia, né, no livro de Apocalipse, capítulo 22, né, o versículo 15. Apocalipse 22, versículo 15. Né, o próprio João ele diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e pratica a mentira.
E então, o Bispo Geraldo e Cristiano França quer dizer que esta passagem de Apocalipse 22:15 não serve para os eleitos? Né? O próprio João está dizendo aqui que vai ficar de fora, né, do reino dos céus. Né, os feiticeiros, os que se prostituem, né, os que amam e praticam a mentira. Mas segundo vocês, se as pessoas foram eleitas, mesmo praticando tudo isso, elas vão ser salvas e vão para o céu. Então, vocês dois estão pregando uma heresia sem tamanho e vocês não têm noção, né, da grande besteira que vocês estão ensinando para o povo. Estou aqui refutando vocês à luz das Escrituras Sagradas. Eu poderia apresentar aqui muitos textos do Novo Testamento, vários textos, só estou apresentando alguns. E estes textos que eu já apresentei já são suficientes para refutar esta heresia de vocês em dizer que o pecado não existe e que o pecado não influencia na salvação daquele que é eleito, segundo vocês. O Bispo Geraldo e o Cristiano França também diz, né, que não se deve pregar arrependimento do pecado, né, porque todo pecado Jesus Cristo já pagou na cruz, então não existe mais pecado, não se deve pregar arrependimento. Não é isto que o Senhor Jesus Cristo ensina. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, né, o versículo 47. Aqui o Senhor Jesus Cristo já tinha morrido e já havia ressuscitado e apareceu a seus discípulos para dar as últimas instruções. Então leia aqui comigo, Lucas capítulo 24, versículo 47, que diz assim: e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Né? Então, como o Bispo Geraldo, né, o Cristiano França tem a cara de pau de dizer que não se deve pregar arrependimento do pecado, se o próprio Jesus Cristo está ensinando aqui, depois da sua ressurreição, depois que ele disse que está tudo consumado, depois que o véu do templo rasgou, né, que ele deu término à lei, né, quando o Senhor Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício, a lei acabou quando o véu do templo rasgou, não foi quando o templo foi destruído, né, e o próprio Jesus Cristo ele disse que em seu nome se pregasse arrependimento dos pecados, porquanto o arrependimento significa a mudança de mente, a transformação da pessoa. Ou seja, aquele que se arrepende, ele não tem mais prazer nas práticas do erro que cometia antes. E também o Cristiano França, ele gosta, e o Bispo Geraldo, ele gosta de se apoiar em Paulo para defender a predestinação, né, e dizer que o crente pode viver uma vida de pecado e mesmo assim ser salvo, ou seja, salvo somente os eleitos. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 2, né? Romanos capítulo 2. Eu vou quebrar a perna desses dois agora em relação, né, ao tema pecado. Vou quebrar a perna dos dois. Abra a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 7, né? Diz assim: a saber, vida eterna aos que com perseverança, ou seja, aquele que perseverar em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, ou seja, vida eterna a que quem perseverar em fazer o bem e andar em incorrupção, ou seja, não andar no pecado. Agora lê o versículo 8 de Romanos capítulo 2, versículo 8. Mas indagação, ira aos contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia, versículo 9, a toda alma do homem que faz o mal, primeiramente judeu e também do grego. Glória e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente judeu e também do grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas.
versículo 11. Né? Então eles esqueceram de ler o texto de Romanos, capítulo 2. Né? O texto fala claramente, né, que quem anda em incorrupção, ou seja, o texto é muito claro que não herdará o reino dos céus. Né? Então acredito que esses versículos que eu citei para vocês são mais do que o suficiente, né, para provar que o Bispo Geraldo e o Cristiano Franças estão defendendo uma heresia, né, em afirmar que o pecado não existe e que o pecado e o diabo foram aniquilados na cruz. Né? Então, esses versículos que eu citei para vocês são mais do que suficientes. Né? Poderia abordar muitos outros versículos, mas eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Peço que vocês façam anotações, né, de todos os textos que eu citei aqui nesse vídeo. Né, confira vocês mesmos nas escrituras, né, façam como os bereanos, né, pratique a exegese do texto, né, procure ver o contexto, né, para vocês verem se realmente, né, aquilo que eu estou falando está de acordo com as escrituras. Outro texto que eu quero abordar, né, com vocês é o texto de Romanos capítulo 8, versículo 1, a qual eles pegam isoladamente o versículo 1, cortando o versículo, né, o versículo que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele pega esse versículo cortado para dizer que o crente pode viver no pecado e que não vai ter condenação para ele, né, porque está escrito que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas eles se esquecem de ler o restante do texto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quem anda segundo o Espírito não vai ter condenação para ele mesmo. Mas quem anda na carne, sim, vai ter a condenação. E eu já mostrei os textos para você. Né? Se você quer uma tradução da Bíblia mais confiável, a Bíblia King James Fiel, que é uma Bíblia baseada nos códex, usa a mesma tradução. Né? Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Na tradução King James Fiel, que é uma tradução inglesa baseada nos códex que se encontram nos museus britânicos, né, usa a mesma tradução. Nenhuma condenação há, né, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, estas heresias, posso falar assim, né, tanto do Bispo Geraldo como do Cristiano Franças, em afirmar que o pecado não existe, que o pecado foi aniquilado na cruz, e que aquele que vive no pecado não vai influenciar na sua salvação, vai ter apenas consequências aqui na terra, vai colher apenas sofrimento aqui na terra, mas que não vai influenciar na sua salvação, né? Isso é mentira, isso é heresia. Né? Eles podem até estar falando porque eles creem, porque eles acreditam dessa forma, mas essa doutrina, né, ela não se sustenta, essa doutrina que eles defendem, ela não se sustenta, né, baseada no contexto das escrituras sagradas. Então, este é o meu vídeo de hoje que eu queria falar para vocês, né, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada coração, né, e peço novamente que vocês anotem os textos, pratiquem a exegese e veja quem está de acordo com as escrituras. Então esse é meu vídeo de hoje. Fiquem na paz.